Como disse o pastor Nisuzi, hoje está começando um novo período de uma campanha. O tema é renovação espiritual, esse é o tema. Então, eu quero ler alguns textos bíblicos para vocês e fiz algumas observações que eu preciso me guiar para ser mais objetivo com vocês. Então, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, esse capítulo, escrito pelo apóstolo Paulo. Às vezes a gente lê e não compreende que ele está falando sobre renovação espiritual. E quando você lê o versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, isso fica muito claro. Vou ler para vocês. As horas estão avançadas, então daqui a pouco a gente vai orar pedindo a Deus renovação espiritual. Vocês estão de acordo? Amém? Deixa eu ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Aqui está falando de duas coisas importantes. Paulo está falando do homem exterior, que é a minha matéria. A gente vai envelhecendo, e isso corromper, no grego significa isso. A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, a gente envelhece e depois volta ao pó da terra. É isso que ele está falando, do homem exterior. Mas ele está falando do homem interior, que é o nosso homem, o nosso corpo espiritual. Ele fala que é o inverso, é o contrário. Se o nosso corpo exterior vai envelhecendo, caminhando para o final e depois voltar ao pó da terra, ele está falando que o nosso corpo interior, o seu espírito, a sua alma, a sua psique, vai se renovando dia em dia. Então, esse versículo 16 do capítulo 4, ele deixa isso muito claro, que está falando de renovação espiritual. E tem algumas passagens bíblicas que o apóstolo Paulo escreveu em algumas das suas cartas. Também tem uma carta pastoral escrita também por Tito, que trata desses assuntos. Por exemplo, Efésios 4, 23, fala de renovação espiritual, mas, sobretudo, renovação da mente. Efésios 4, 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então, você que está escrevendo, renovação da mente. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo traz também uma outra leitura sobre a importância da renovação espiritual. Romanos 12, 2, ele fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. Então, aqui Paulo está falando da renovação que transforma. Amém, queridos? Amém? Então, numa palavra-chave, renovação que transforma. Efésios 4, 23, renovação da mente. Você fazendo isso, você consegue memorizar, esses temas. Paulo também, escrevendo mais adiante, ele escreve para uma carta para a igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E se vestiram com uma nova natureza,
essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, aqui, numa palavra-chave, você pode colocar renovação para o conhecimento. Amém? Para o conhecimento. Olha que coisa linda essas coisas, né? Para que a gente o conheça completamente a Deus. Só podemos conhecer a Deus, por assim dizer, completamente, com uma renovação que transforma, com uma renovação de mente. É assim que a gente vai conhecendo a natureza de Deus. E Paulo, ele manda Tito para cuidar de uma igreja, e essa igreja estava passando por muitas dificuldades doutrinárias, dificuldades de liderança, e Paulo fala para Tito, pastor Tito, vai lá e você organiza tudo, faça tudo o que puder, né, para que haja uma renovação espiritual. Então, quando você chega no capítulo 3 da carta de Tito, e versículo 5, aqui está algo muito interessante, que fala da renovação do Espírito Santo. Deixa eu ler para vocês. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Então, isso aqui é a renovação do Espírito Santo, que aconteceu na minha vida, que aconteceu na nossa vida. Amém, queridos? Então, essas cartas, todas essas aqui, Paulo sempre faz essa abordagem da importância da renovação espiritual. E também Jó, nós conhecemos todo o contexto histórico desse patriarca. Ele também faz uma profunda reflexão sobre a importância da renovação. Jó, capítulo 14, versículo 7, ele fala de uma renovação para dar frutos. Jó 14, 7. Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Renovação para dar frutos. Temos coisas belíssimas para estudarmos nesses meses, né? Pessoas que virão aqui no altar trazer profundas reflexões acerca da renovação espiritual. E também, segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 8, fala da renovação do altar do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Então, Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente do templo. Então, renovação do altar do Senhor. O que tem a ver essa passagem do Velho Testamento com o Novo Testamento? É porque Paulo, ele escreve na sua carta a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo fala que nós somos templo do Deus Altíssimo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então Deus está entronizado em nós. Deus está entronizado em você
então, a importância da renovação diária do altar do Senhor, que somos nós também. Amém, queridos? E eu quero ler também para vocês Efésios, capítulo 5, do 8 ao 21. Preciso ler isso para vocês, porque esse capítulo também fala sobre a renovação espiritual. E eu quero ler para vocês. Amém, queridos? Deixa eu ler para vocês. Efésios 5, 8, 21. Porque, olha só o contexto, né? Ele vai trazendo do passado para o presente e jogando para o futuro. Amém? Então, isso chama-se renovação. Né? Com essa reflexão, quando você lê qualquer texto e você perceber isso, né? Textos que falam do passado, do presente, do futuro, renovação da mente, enfim, você percebe que Deus está sempre abordando esse tema. Então, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tudo isso que a gente viu. 9. Porque o fruto do Espírito, que é o tema da nossa campanha, renovação espiritual como fruto do Espírito. Amém? Então, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. 11. E não comuniqueis com as sobras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Todo esse contexto que a gente viu, ele está falando, você precisa da renovação espiritual. Amém, queridos? É isso que estou trazendo como contexto para vocês. Se nós terminássemos aqui, nós já poderíamos voltar para casa louvando a Deus. Porque a própria palavra está ministrando para a gente. Não se trata só da instituição penial, se trata do corpo de Cristo que está em toda a face da terra. A gente tem uma percepção de que está havendo uma sonolência espiritual. Vocês têm essa percepção? Tem essa percepção, pessoal? Tem, sabe? E 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Tudo isso que a gente viu nessas passagens, tá? 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso que a gente precisa dessa renovação espiritual. 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Renovação espiritual diária, queridos. Diária. 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, renovação espiritual. 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Então, fiz algumas observações aqui sobre alguns fatores que geram envelhecimento, que geram decadência espiritual. Dentro de toda essa leitura que nós fizemos aqui, e posso listar alguns aqui, os mais comuns são a rotina. Olha só, quem imaginaria que a rotina, né, pode causar um envelhecimento, pode causar uma decadência espiritual? A rotina.
o cotidiano, sabe? Outro fator, a imaturidade espiritual, a frieza também podemos colocar assim. Outra coisa que é muito triste é o descaso, sabe, dentro desse contexto de Efésios que a gente leu, que Paulo está trazendo do passado, presente e projetando o futuro. E ele acorda, tu que dormes, está dentro disso aqui. O descaso, a decadência espiritual, por isso que está dormindo. E por fim, a estagnação da vida cristã. A vida cristã ficou estagnada, parou. Isso é muito impactante. Então, muitos dos nossos irmãos acabaram perdendo o entusiasmo. Não há mais entusiasmo, não há mais fervor, sabe aquele fervor dos primeiros dias da sua fé, que nós chamamos de primeiro amor. Você lembra quando você aceitou a Jesus, aquela motivação, aquele fervor, aquela vontade, né, de servir a Deus? Muitos dos nossos irmãos perderam esse entusiasmo e eles acabaram acostumando-se com uma vida sem poder, uma vida sem autoridade, uma vida sem testemunho, uma vida sem oração. Poderíamos aqui listar muitas coisas aqui, né? Uma vida sem consagração, uma vida sem crescimento, né? Então, isso é muito preocupante, porque nessa situação é preciso que essa pessoa faça uma revisão imediata da sua vida, porque ele pode acabar se desviando e se distanciando de Deus, o que seria ainda pior dentro de tudo isso, né? Então, é por isso que nós precisamos pensar, sabe, individualmente, essa renovação espiritual, né? Cada um de nós deve refletir profundamente, né? Onde é que eu me encontro dentro dessa leitura de Efésios capítulo 5, que nós acabamos de fazer, né? Então, o que significa renovação espiritual? Significa recomeçar. Tudo isso que nós lemos, né, significa um recomeço. Se você vai recomeçar, então significa que você vai refazer a sua vida que ficou parada, a sua vida espiritual ficou parada. Então precisa refazer, ou em outras palavras, reaver. Ou melhor, retornar. Você já foi para algum lugar e você equivocou-se no endereço e você precisou fazer um retorno, um contorno? Já aconteceu com você? Já, não já? Então, na renovação espiritual, o Espírito Santo de Deus, ele tem o prazer de restaurar essas pessoas que estão recomeçando, essas pessoas que estão refazendo, reavendo a sua vida espiritual. É um prazer para Deus restaurar essas pessoas, é um prazer para o Espírito Santo de Deus revigorar essas pessoas que estão reavendo a sua vida espiritual. E você pode ver isso. É muito interessante também, porque quando ele vai restaurando, ele vai revigorando, é uma obra que anteriormente havia parado, né? Então, ele agora está iniciando aquilo que havia parado. Então, ele começa novamente essa renovação espiritual. Você pode ver isso aí em Romanos 12:2, que a gente acabou de ler. Amém? Mas também podemos ver em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Vamos botar Salmo 51, 10. Salmo 51, 10 já está bom. E vocês anotam Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Colossenses 3:10 também você pode colocar, mas eu quero ler só Salmo 51, 10. Apagou ali? Salmo 51, 10. Só isso aqui já é suficiente. Dá para
colocar, pessoal? Eu continuo aqui. Continuo? Continuo? Eu vou continuar. Quando eles habilitarem ali, a gente lê o Salmo 51:10. Amém, queridos? Então, a importância da gente restabelecer as bênçãos perdidas, que está dentro dessa reflexão, né? O que significa renovação espiritual, né? Renovar, recomeçar, refazer, reaver. Então, a importância da gente restabelecer as bênçãos perdidas. Irmãos, é muito difícil a gente acreditar que a gente possa perder algo que a gente recebeu de Deus. Olha só. Como é que eu posso acreditar que eu posso perder uma bênção que eu recebi de Deus? Eu posso imaginar, eu quero crer que muitos também possam imaginar, que Deus jamais retirará as bênçãos de seus filhos, especialmente aquelas que são espirituais. É difícil imaginar, mas a Bíblia é muito categórica. A Bíblia, ela afirma que se eu não cuidar, ela afirma que se você não cuidar bem da sua vida espiritual, se eu não cuidar bem da minha vida espiritual, ou se nós não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, poderemos sim perder as bênçãos que recebemos de Deus. E eu vou mostrar para vocês o que a palavra de Deus nos diz sobre perdermos as bênçãos que vêm de Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Lá diz que aquela igreja perdeu o seu primeiro amor. Está vendo? Uma bênção espiritual. Deus é o quê? Amor. O fruto do Espírito começa com o quê? Amor. E a Bíblia mostra isso. Que quando nós não zelamos, quando nós não cuidamos bem da nossa vida espiritual, começa uma decadência. E começamos a perder aquilo que Deus nos deu como bênção, que é o amor. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixou. Aí você, dentro de tudo isso que nós repetimos, você já entendeu, né? Por que perdeu-se. Outra coisa que eu posso colocar aqui também é a alegria da salvação, que está Salmo 51, versículo 12. Olha só como a gente vai perdendo, as pessoas vai perdendo essas bênçãos espirituais e não tem percepção de que alguma coisa está errado. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha aqui, é isso que está acontecendo. As pessoas estão perdendo essas bênçãos espirituais por conta dessas reflexões que estamos fazendo, e eu não quero ficar aqui repetindo para vocês. Amém, queridos? Outra coisa, olha só, 1 Timóteo 6,10, olha, isso aqui é muito impactante, perdendo a fé. Isso é o raio-x. Esse é o raio-x. 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. 6,10. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram do quê? Da fé. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Perderam o quê? A fé.
Olha que coisa impactante. Outros perderam a firmeza em Deus. 2 Pedro 3,17. 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e como é que está ali, pessoal? Está longe para mim? Descaiais da vossa firmeza. Vão perdendo, sabe? E tem outras passagens, mas deixa para lá. É por isso que somos advertidos a guardar o que temos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, há essa advertência. Então, tudo isso está dentro desse contexto de restabelecer as bênçãos perdidas. Então, a renovação, ela tem como propósito restabelecer as bênçãos perdidas, essas que nós acabamos aqui de ler. Amém, queridos? Amém? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que tem? Tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Amém, queridos? O que mais que eu posso trazer aqui para vocês aqui? A necessidade da renovação espiritual. Isso está muito claro para a gente. Então, a renovação espiritual, de acordo com aquilo que a gente leu, está muito claro que ela deve ser o quê? Diária. Então, assim como o meu corpo físico, o seu corpo físico, ele precisa revigorar-se diariamente. Não é assim? Não é assim, pessoal? Precisa de vigor. Diariamente precisa de vigor. E para ele revigorar-se, o que é que a gente precisa? Tomar água, fazer a refeição da manhã, fazer a refeição do almoço, fazer uma refeição da tarde, lanche, né? A janta, é isso que nos dá vigor. Já percebeu que nesses lugares onde as pessoas não têm a mínima condições de alimentar-se 3 vezes por dia, e muitas vezes passam 2, 3 dias, 4 dias sem ter uma alimentação adequada. Você percebe como eles vão perdendo peso, massa. Perceberam isso, pessoal? Perceberam? Vai emagrecendo, vai ficando anêmico. A mesma coisa é o contrário, a mesma coisa é a renovação interior, isso que Paulo trouxe nas suas cartas. Se o corpo físico precisa revigorar-se diariamente, o nosso corpo interior, o nosso homem interior, ele precisa constantemente ou diariamente de renovação. Para quê? Para manter-se fortalecido dentro dessas reflexões que a gente está fazendo e plenamente saudável. Se o nosso corpo, se o meu espírito, se a minha alma não está sendo revigorado diariamente, então não pode ter saúde plena. Não pode ter. Vai dormir. E Deus fala, né? Levanta tu que dorme para eu falar com você. É tudo dentro deste contexto. E também ter uma espiritualidade saudável também, queridos. Isso é muito importante, essa renovação espiritual, que a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Nós começamos lendo isso aqui, né? Da renovação espiritual. Então, a renovação deve ser consciente. Olha, presta atenção. A renovação deve ser o quê? Consciente. Mas, além dela ser consciente, ela deve ser desejável. São 2 coisas importantes. Você ter consciência
do que Deus, do que o Espírito Santo de Deus está tratando comigo, está tratando com você, está tratando conosco através da sua palavra. Você pode ver que tudo aqui está embasado na palavra de Deus. Não está, pessoal? Tudo está baseado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Então, o que Deus está me comunicando, para mim, para você, é que a questão não é a gente saber sobre renovação espiritual. A questão é, você deseja, você tem consciência disso? Porque você pode ter consciência, nós estamos tendo consciência de passagens bíblicas. Mas você tem o desejo? Você deseja isso? Isso é muito importante. Queridos, eu fiz uma observação, deixa eu buscar lá, uma observação, só uma contínua ação do Espírito Santo de Deus. Olha só, uma ação contínua do Espírito Santo de Deus em uma vida totalmente submetida a Deus. Então, a vida tem que estar totalmente em submissão a Deus, para que haja o quê? Uma continuação do Espírito Santo de Deus. Pode me manter espiritualmente renovado. São essas duas coisas. Submissão a Deus, ação contínua do Espírito Santo de Deus. Se eu não me submeto a Deus, não há ação contínua do Espírito Santo de Deus. Então, se não há ação contínua do Espírito Santo de Deus, então tem um problema. Eu não estou me submetendo a Deus, e quando falo a Deus, estou falando a palavra de Deus. Amém? Então, não tem como eu me manter renovado espiritualmente. Por conta dessas duas questões, consciência e desejo. Consciência as pessoas têm. Você tem dúvida que as pessoas não têm consciência de que precisa, sim, de renovação espiritual? As pessoas têm essa consciência, não tem? Mas e o desejo? De orar, de jejuar, de se consagrar, de crescer espiritualmente. Recapitulando as coisas que a gente está vendo aqui, queridos. Sabe? Então a gente precisa ter consciência urgente. É urgente, irmãos. Não é para amanhã. Não é para daqui a pouco. É agora. É urgente. Dessa necessidade da renovação espiritual, conforme a gente leu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, isso aqui é um sermão expositivo, onde a gente compreende o significado desse tema. E o que é que Deus quer que a gente faça com isso que a gente acabou de aprender? O que é que Deus quer que você faça? O que é que a gente vai fazer? Qual é a resposta que a gente tem que dar para Deus? Está na minha introdução. O que é que Deus quer? Efésios 4, 23. Que eu experimente uma renovação da minha mente. É isso que Deus quer. Recapitulando. O que é que Deus quer baseado nessa exposição? Romanos 12, 2. Que eu experimente uma renovação que transforma. Esse é o sonho de Deus para a minha vida. Colossenses 3,10. Deus quer que eu experimente uma renovação para o conhecimento. Que eu o conheça como Ele é.
que você conheça. Um Deus que tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável para você. Uma renovação do Espírito Santo de Deus. Que Ele recomece a obra que Ele começou e que eu não cuidei, não zelei e acabei perdendo a fé, perdendo o amor, perdendo o poder, fui perdendo tudo isso que são bênçãos espirituais. Então Ele quer nessa noite, Ele quer começar novamente esse processo. E Jó 14:7, Deus quer que a gente experimente uma renovação para dar frutos. Frutos para a eternidade. E 2 Crônicas 15:8, Deus quer que a gente experimente uma renovação do altar do Senhor, que Ele possa ser entronizado de verdade nos nossos corações para a glória dEle. Amém? Podemos orar? Glórias a Deus. Podemos orar? Pessoal do louvor, por gentileza, junte aí de 5, de 6, e vamos fazer um clamor para a glória de Deus. Vamos, pessoal. Um encoraja o outro. Amém? Aquele que teve um dia cansado, minha esposa hoje chegou em casa, não estava bem, e a Vitória, minha filha, compreendeu, o culto para ela é sagrado, né? Mas ela compreendeu, então já orei também por eles, quando chegar em casa vou orar novamente. Então aqueles que teve um dia legal, bacana, né, que estava motivado para vir, estar aqui na força, então, sabe, a gente forma uma corrente aqui, mas levantar um clamor mesmo, junte-se aí, pessoal, não fique sozinho não, junte aí, né, e comecem a orar, pedindo a Deus essa renovação espiritual. O pessoal do louvor pode ministrar? Renan, ministra, fica à vontade aí, pode ser só mesmo, até melhor, aqui, beleza? Então,